Saudações aos telespectadores do canal Bioquímica Mais Perto de Você. Aqui quem fala é o professor Fernando Borges, professor de Bioquímica há mais de 11 anos. E hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo para o entendimento do metabolismo no nosso organismo. Vamos tratar das reações de oxirredução. Quando me refiro a reações de oxidação, só para lembrar, eu estou me referindo a reações em que a extração de elétrons da molécula de qual se está falando. E as reações de redução seriam reações de que o organismo se utiliza de pré-compostos menos complexos, moléculas menos complexas, para formar estruturas maiores, e essas estruturas são formadas por adição de ligações químicas nas quais eu preciso de elétrons. Por isso, então, o nome de redução. Então, quando eu extraio elétrons de estruturas, eu estou oxidando-as. Quando eu formo estruturas e formo ligações, preciso de elétrons então para formar essas ligações, eu estou me referindo então às reações de redução. Perfeito. Então, no nosso organismo, 24 horas por dia, o meu organismo fica fazendo reações de oxirredução, que nada mais é do que quebrar estruturas, extrair elétrons, e esses elétrons extraídos serão fornecidos para vias metabólicas que formam energia, no caso aqui estou me referindo a ATP, e também esses elétrons que são extraídos são utilizados para formar estruturas mais complexas, né? Moléculas maiores, no caso, que seriam as reações de redução. Então, primeiramente, vamos tratar das reações de oxidação, que nada mais é do que todas as reações de catabolismo. Todas as reações de catabolismo envolvem extração de elétrons, né? Então, eu pego estruturas maiores no meu organismo, que sejam de origem ou fonte interna, ou seja, de fonte exógena, no caso da alimentação. O meu organismo se alimenta de estruturas mais complexas e essas estruturas mais complexas serão degradadas dentro do meu organismo para que haja extração de elétrons, a formação de energia e também a utilização desses elétrons para formar estruturas mais complexas dentro do meu organismo, que no caso, o meu organismo vai fazer estruturas maiores, no caso para repor, né, estruturas que foram degradadas, ou para também formar o organismo, um organismo que está em gestação, eu vou ter que biosintetizar moléculas, né? Então o organismo fica o tempo inteiro fazendo esse jogo aí que seria de extrair elétrons de estruturas mais complexas, utilizar esses elétrons para formar energia e, além disso, utilizar esses elétrons para formar estruturas mais complexas, né? Então, quando eu me refiro à oxidação, eu estou me referindo a reações de natureza catabólica, ou seja, eu degrado estruturas e extraio elétrons, né? Então, o nosso catabolismo, além de ter essa característica de extrair elétrons, tem a característica também de formar energia, né? O nosso catabolismo, ele gera ATP. Então, eu catabolizo estruturas, extraio elétrons, esses elétrons serão utilizados aí no meu organismo para a formação de ATP. Percebam aqui, né, que as minhas macromoléculas, né, estruturas mais reduzidas, né, durante o processo de catabolismo, eu utilizo o processo de respiração celular, né, que é o uso do oxigênio aqui para receber os elétrons que são extraídos e aí formar energia, e transformar estruturas maiores, macromoléculas, em moléculas menores, né, moléculas que foram oxidadas, aí, que eu consegui, através das vias metabólicas, extrair elétrons delas, né? E durante esse processo, toda vez que eu degrado uma estrutura, extraio os elétrons, né, e eu degrado estruturas, essas estruturas são constituídas de carbono, eu formo aí o CO2, né, ao final de um processo de catabolismo de uma molécula, né, e água. Então eu utilizo o oxigênio para receber os elétrons e ao final eu tenho a formação de CO2 e água. Essa água aqui, água metabólica, né, que é gerada pelo meu próprio organismo, e esse CO2 aqui, ele é
expelido através da expiração, né? Então, o meu catabolismo nada mais é do que eu extrair elétrons de estruturas mais complexas, e estes elétrons são utilizados através da respiração celular como mecanismo para formar energia, como seria um pré-composto para formar energia, e seria a condição para formar a nossa moeda energética, que seria o nosso ATP. Isso são reações de oxidação. Quando eu falo em reações de redução, eu me refiro às reações que estão no processo anabólico, né? No processo do anabolismo, que é a formação a partir de moléculas menores, mais oxidadas, em moléculas maiores, em macromoléculas, moléculas mais reduzidas, quer dizer, com mais elétrons. Então eu utilizei os elétrons que foram extraídos aqui no meu catabolismo, e agora eu estou utilizando esses elétrons que estão compondo aí estruturas que são que possuem uma capacidade de reduzir estruturas, né? Ou seja, inserir elétrons nessa estrutura para fazer moléculas maiores, né? Isso é anabolismo. Então, a partir de moléculas menores, mais oxidadas, eu reduzo essas estruturas, eu formo ligações, eu utilizo elétrons e transformo essas estruturas em estruturas maiores, em macromoléculas, né? Então, eu percebo então aqui que o meu catabolismo, no meu catabolismo, onde ocorre oxidação, eu extraio elétrons, e no meu anabolismo, onde ocorre redução, eu faço a inserção de elétrons em estruturas. O meu organismo, então, fica 24 horas por dia fazendo catabolismo e fazendo anabolismo, né? Volta e meia, o organismo fica fazendo aí catabolismo e fica fazendo anabolismo o dia todo para extrair elétrons e utilizar elétrons. Extraio elétrons, utilizo elétrons, extraio elétrons nas reações catabólicas e utilizo esses elétrons nas reações anabólicas, né? Eu tenho aqui, então, um resumo do que seria o nosso metabolismo. Metabolismo nada mais é do que o conjunto de reações anabólicas e catabólicas, onde no meu catabolismo eu extraio elétrons e esses elétrons são extraídos e são perdidos? Não, esses elétrons eles são introduzidos ou são inseridos em estruturas que a gente pode denominar de transportador de elétrons, que no caso aqui é a nicotinamida adenina de nucleotídeo e a flavina adenina de nucleotídeo, ou seja, nosso NAD+, e o FAD. Quando essas estruturas recebem elétrons provenientes de um processo catabólico, ou seja, de quebra de estruturas, eu formo então estruturas reduzidas, ou seja, constituídas de elétrons. Então, meu NAD+ é convertido a partir do recebimento de elétrons em NADH, e o nosso FAD aqui, a flavina adenina de nucleotídeo, quando recebe elétrons, transforma-se em FADH2. Então, estas duas estruturas, NADH e FADH2, estão para o anabolismo como fontes de elétrons. Então, quando eu vou fazer reações anabólicas, ou seja, transformar moléculas menores em moléculas maiores, ou seja, mais reduzidas, eu utilizo os elétrons que estão presentes no NADH, FADH2 como exemplo aqui, mas nós podemos lembrar também do NADPH, que são estruturas que possuem a capacidade aí de reduzir moléculas menores em moléculas maiores, né? Ou seja, fornecer elétrons para a formação das ligações. E o meu catabolismo, então, quando eu faço o processo de catabolismo, quando eu pego as minhas moléculas, sejam elas de fonte interna ou seja elas de fonte externa, moléculas exógenas, vamos dar um exemplo aqui dos nossos carboidratos, proteínas, lipídios que a gente faz ingestão aí durante o dia nas nossas refeições. Então essas moléculas elas são degradadas, eu extraio elétrons, né, dessas estruturas, nós somos seres quimiotrópicos, então a partir de moléculas químicas eu extraio elétrons dessas estruturas no meu processo catabólico, né, envolvendo várias reações. Aqui a gente pode citar como exemplo
a nossa glicólise, o ciclo de Krebs, beta-oxidação, degradação de aminoácidos. Então, uma série de reações bioquímicas, aí, né, vias metabólicas. E aqui também podemos citar a cadeia transportadora de elétrons, podemos citar aqui a fosforilação oxidativa, né? Então, através destas vias metabólicas, que nós vamos estudar mais à frente, eu faço o processo de catabolismo, que é a extração de elétrons dessas estruturas que a gente se alimenta aí durante o nosso dia. E para que eu então tiro esses elétrons? Para formar energia. Nós também veremos mais à frente que estes elétrons aqui, que são extraídos no catabolismo, são utilizados para gerar uma fonte de energia do nosso organismo. Também podemos chamar de moeda energética, que seria o nosso ATP, né? Adenosina trifosfato. Então, esta moeda energética é gerada a partir de elétrons que são extraídos aqui nas reações catabólicas, né? E esses elétrons, então, que são extraídos nas reações catabólicas, que nós vamos ver mais à frente, além de fornecer uma condição para gerar ATP, eles podem ser utilizados para formar estruturas, que seriam as reações anabólicas. Então, resumindo aqui, 24 horas por dia, o meu organismo fica fazendo reações de catabolismo e reações de anabolismo. O catabolismo fornece os elétrons, né? E o anabolismo utiliza estes elétrons para formar estruturas maiores, né? Para formar estruturas, sejam para compor o meu organismo, seja para repor estruturas que foram degradadas, ou seja para manter o organismo no seu estado funcional, né? Então, 24 horas por dia o meu organismo fica fazendo catabolismo e anabolismo, ou seja, fazendo reações de oxidação no catabolismo e reações de redução no meu anabolismo. Com isso, então, a gente resume o que seria as nossas reações de oxirredução. Aqui nós temos, então, em se tratando de energia, só para deixar mais claro, né, o nosso ATP, adenosina trifosfato, que é gerada no meu catabolismo. Então, no meu catabolismo, extraio elétrons e gero ATP. No anabolismo, eu faço o contrário, né? Eu utilizo esses elétrons para formar estruturas maiores e eu gasto ATP. Então, resumidamente, nós podemos traçar algumas características desses dois conjuntos de reações. Então, no meu catabolismo, macromoléculas são quebradas em moléculas menores. Neste processo, eu faço extração de elétrons e neste processo eu também produzo energia, que é o nosso ATP. Voltando para as reações anabólicas, eu vejo isso ao contrário. Eu tenho moléculas menores sendo convertidas em moléculas maiores, né? Ao invés de gerar energia, eu gasto energia. Ao invés de extrair elétrons, eu faço inserção de elétrons. Então, com isso, eu tenho aí o resumo de todo o processo metabólico, né, do meu organismo. Dentro deste catabolismo e dentro deste anabolismo, eu tenho aí, para a gente destrinchar mais à frente, as nossas vias metabólicas, né? E vamos dar foco aqui nas vias, principalmente aquelas que dão origem à energia, ao catabolismo, e também algumas vias metabólicas que trabalham aí com as reações do anabolismo. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, e aqui nós encerramos nosso conteúdo sobre reações de oxirredução.